Boa noite, estamos aqui de volta, né? Hoje é dia 27 de outubro, fazem aproximadamente 45 dias que eu mudei do apartamento para a atual casa, né? Foi a casa de minha mãe. E, por necessidade, estou fazendo esse vídeo, assim, uma necessidade mais premente, né? E esse vídeo vai falar de um assunto muito, talvez o mais importante da nossa vida. É como ingressar ou ser admitido no reino de Deus, ou como tornar-se filho de Deus, e com isso a vida eterna. Logo, nós estamos falando de Jesus Cristo, né? A figura central da nossa humanidade. Aceitar Jesus não é fácil. E a religião, talvez a sua religião, mesmo cristã, pode ser o maior obstáculo, né? Vamos lá. Mas antes de ir lá, Jesus veio há 2000 anos atrás. E desse tempo para trás, as grandes civilizações eram politeístas, ou seja, acreditavam em vários deuses, né? Semideuses. Algumas teorias filosóficas, também a questão do culto aos mortos, né, espírito dos mortos, tribos indígenas, antepassados, isso tudo era feito. Mas o único povo que era monoteísta era o povo judeu, que acreditava no único Deus chamado Yahvé. Justamente nesse povo que acreditava no único Deus, existia o Torá, né, os 5 livros do Pentateuco, como regra de fé, dado por Moisés, segundo eles, fazia parte desse sistema religioso que acreditava no Deus único, né, Criador dos céus e da terra. Bem, por predição de Moisés e os profetas judaicos, israelenses, antes, milhares de anos, talvez o milênio, apontava que viria o Messias, o Salvador de Israel, e que os judeus interpretavam que seria que ia engrandecer o povo judaico, o povo judeu, colocá-lo acima de todas as nações. Só que quando Jesus veio, a Judéia estava sob o domínio, né, de Roma, o Império Romano, que tinha herdado da Grécia também o panteísmo, né? Tinha Deus como Zeus, Vênus, Júpiter, ou seja, e aí aparece quem? Aparece Jesus Cristo entre eles. E os judeus não aceitavam o domínio de Roma, de maneira nenhuma, e eles faziam revoltas. Nesse meio nessa turbulência toda, aparece Jesus Cristo no meio. E, sem entrar em detalhes, Jesus começa os seus ensinamentos e fazer os seus milagres no meio do povo judaico. Mas surge uma grande controvérsia, porque Jesus se proclamou Filho de Deus, em outras palavras, Deus. E eles não aceitavam. Como é que podia ter Deus entre eles ali, um homem que eles conheciam, que era filho de Maria e de José? E aí houve muitas disputas, certos ciúmes dos grandes sumos sacerdotes, dos fariseus, saduceus, partidos políticos religiosos daquela época, que dominavam a Judéia, aquela região da Palestina toda, e eles investiam contra Jesus, porque acreditavam em Jesus ser um farsante. E também temiam de um levante popular, e Roma intervia através, porque, como já havia acontecido antes, alguns tinham vindo já, alguns dizendo ser alguma coisa, mas não eram nada, aliciaram pessoas para ir contra Roma. Bom, e as disputas foram muito grandes entre Jesus e os religiosos daquela época, né? Nós vamos ver aqui
nessa leitura que vamos colocar, como se desenrolou e como isso nos trouxe, como Jesus nos traz o reino de Deus para você, para mim, trouxe para a face da terra esse reino. E é isso que vamos ver agora sobre a exposição que vamos colocar. Vamos lá.